Hoje nós vamos falar de 4 itens que você pode usar em qualquer momento da sua aventura. Talvez 20. Bora lá! Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos os nossos apoiadores. Está aparecendo aí na tela os apoiadores do Tier 2 e 3. Se você quiser mais material sobre PDFs de itens, de aventuras, mapas, personagens, classes novas, é só você conferir no link aí embaixo na descrição, beleza? Nós falamos um tempo atrás sobre evolução de itens, e se você quiser saber mais sobre esse vídeo, é só você clicar nesse card aqui. Além disso, nós fizemos agora 4 itens para você utilizando a regra de evolução de itens. Pegamos 3 itens que estão no livro do mestre e adaptamos eles, e pegamos e fizemos o item do zero, desde o começo. Por que eu falei no começo do vídeo que são talvez 20 itens para você usar? Porque cada item tem 5 categorias de raridade: comum, incomum, raro, muito raro e lendário. Então cada um desses 4 itens tem 5 categorias, 5 momentos que ele podem ser usados. Ele pode ser usado desde o comum, ou você pode estar numa aventura que você já está no level 6, 7 e utilizar ele raro. Então você vai poder usar ele em vários momentos da sua aventura. Agora, sem enrolar, vamos começar já falando do famoso suprimentos alquímicos. Aí você fala, pô, mas suprimentos alquímicos não é só uma ferramenta? Com certeza. Uma ferramenta comum? Com certeza. Mas aqui a gente adaptou ele para ser desde comum até lendário. Eles são os suprimentos alquímicos de Zip. O que é Zip? Zip são criaturas que parecem uma bolinha de tênis, o tamanho delas tem várias cores. Elas vão desde a cinza, passando por verde, azul, roxo e laranja. Essas bolinhas vivem no meio dos seus suprimentos alquímicos, ou seja, elas vão estar ali te ajudando a fazer itens alquímicos. Então os zips são aquelas bolinhas com olhos esbugalhados, uma boquinha, pequenos braços e perninhas finas, e eles só falam as seguintes letras: Zá, Zé, Zi, Zó, Zu, o tempo inteiro. Eles só falam isso, você não consegue entender, e só os zips conseguem se entender entre si. Não tem como você entender, é impossível entender a língua dos zips. Eles são completamente focados no trabalho e eles funcionam da seguinte maneira: se você tiver um zip, eles são cinza; se você tiver 2 zips, eles são verdes; se você tiver 3 zips, eles são azuis; se você tiver 4 zips, eles são roxos; e se você tiver 5 zips, todos eles são laranjas. Como a gente tinha dito no vídeo de evolução dos itens, cada item tem uma particularidade de como ele evolui, de como ele vai ficando mais forte. Aqui não é diferente. A maneira de você evoluir seus suprimentos alquímicos de zip são você encontrar outro zip, ou seja, se você tiver um zip é comum e eles são cinzas; se você tiver 2 zips, eles são incomum e são verdes; se você tiver 3 zips, eles são azuis e são raros; se você tiver 3 zips, eles são azul e o seu suprimento é raro; se você tiver 4 zips, eles são roxos e o suprimento alquímico é um item muito raro; e se você tiver 5 zips, eles são laranjas e os suprimentos alquímicos é lendário. Então, se você conquistar a confiança de outro zip, você consegue evoluir seu item alquímico, e você encontra outro zip em outros laboratórios antigos em que o alquimista morreu fazendo algum experimento que deu muito errado. Então o zip continua ali tentando replicar a experiência do mestre, tentando fazer o trabalho do mestre ser perpetuado, mesmo depois que ele morreu. Outra forma de você conseguir um zip é através de um experimento que falhou também, mas que não tem ninguém ali. Um experimento que nunca teve zip nem nada. O experimento simplesmente era um experimento que tinha muita emoção, tinha uma carga emocional muito dramática, tipo, por exemplo, no Fullmetal Alchemist, quando eles tentam trazer a mãe deles de volta, o Edward e o Alphonse. Então, aquele experimento deles tem uma carga muito emocional muito grande. Então, se você pegar aqueles vestígios do experimento dele, que é aquele símbolo que eles fazem no chão e tudo mais, você consegue criar um cristal. Aí você tem os testes de alquimia que você tem que fazer para tentar criar esse cristal. Se você conseguir criar esse cristal, você consegue fazer um outro zip depois de 24 horas. Você entrega o cristal para o seu zip que você tem, e esse zip vai moldar o cristal para fazer um outro ser zip. Eles mudam de cor. Por exemplo, se você tiver um suprimento alquímico incomum e consegue fazer um outro cristal, você vai entregar esse cristal para os 2 zips que agora são verdes. Eles vão trabalhar durante 24 horas e depois de 24 horas você terá um suprimento alquímico raro com 3 zips azuis. Então vamos falar do item agora e de todas as suas categorias. Começando pelo comum. Comum, você tem um zip cinza, como eu já tinha falado, e você tem as seguintes habilidades. O zip cria para você uma poção aleatória. No começo da manhã, você joga um dado; se cair par, você ganha uma poção que tem a mesma função do truque estabilizar, e se cair ímpar, você tem uma poção que, se você chacoalhar ela, ela brilha que nem o truque luz.
Lembrando que essas poções duram apenas um dia, então no final do dia, se você não tiver usado a poção, ela simplesmente perde o efeito. E você pode entregar essa poção para outra pessoa e a outra pessoa pode utilizar a poção normalmente. Se os suprimentos alquímicos forem incomuns, agora você tem 2 zips, eles são verdes e eles fazem agora uma outra poção além daquelas que eles faziam no comum. Então eles vão fazer uma poção. Caso você tire par, você terá a poção que funciona que nem a magia névoa obscurecente. Você pega a poção, agita e joga em algum lugar. E aí vai se criar o mesmo efeito da névoa obscurecente. E se cair por você ter uma poção verde clara, que quando ingerida, a pessoa que ingerir ela durante 10 minutos terá vantagem em uma dessas perícias: atletismo, acrobacia ou percepção. Mais uma vez, o número que você tirar aqui serve para todos os tiers, tá bom? Então se você tirou ímpar, vai servir tanto para o tier incomum, tanto para o tier comum. Se os suprimentos alquímicos forem raros, você tem 3 zips azuis e agora eles fazem uma nova poção. Também essa poção é uma extra, ou seja, as outras 2 dos tiers anteriores também vão estar nos seus equipamentos de suprimentos alquímicos. E todas essas poções de todos os tiers só duram até o final do dia. Se você não tiver usado ela até o final do dia, ela é desfeita e só quando o zip fizer uma outra no outro dia que você vai ter essa poção de novo. Então se cair par no tier raro, os zips fazem uma poção de líquido azul escuro que você gasta uma ação para arremessar ela. Quando você arremessa essa poção, ela cai num ponto e 3 metros em volta dela, ela cura todas as criaturas que tiver nesse raio, 3d4 mais 3 de cura. Se o número tirado for ímpar, você pode arremessar essa nova poção, que é um líquido azul claro, num inimigo. Se você acertar o inimigo, ele toma 4d6 de dano de fogo, de um fogo azulado, que fica queimando no corpo dele durante 10 turnos, dando 1d6 de dano por turno. O personagem ou outra criatura pode usar uma ação para apagar esse fogo azulado. Além disso, no tier raro, você pode adicionar o dobro da sua proficiência para fazer testes de alquimia com seus suprimentos alquímicos. Se os suprimentos alquímicos forem muito raros, agora você tem 4 zips nos seus equipamentos e eles são roxos. E eles fazem uma nova poção. Se você tirar par, eles fazem uma poção de líquido roxo escuro. Quando ingerir essa poção, ou outra pessoa que ingerir essa poção, durante 1 hora terá vantagem nos testes de resistência que você escolher. Então, por exemplo, se você escolher Constituição, na hora que você tomar a poção, você vai ter vantagem nos testes de resistência de Constituição por 1 hora. Se você escolher Força, vai ser Força e assim vai. Então, se você tirar ímpar, os zips fazem uma poção da cor roxo claro, que quando ingerida, produz os mesmos efeitos da mão interposta de Bigby. Então o que acontece? Um dos seus braços vão ficando com aparência monstruosa, mais forte, maior e fica roxo, né? Uma cor com tons de roxo. E o braço fica super poderoso, podendo executar as características da magia mão interposta de Bigby, que dura 1 minuto. Além disso, quando você usa uma poção em você mesmo, você consegue usar ela com uma ação bônus por causa da ajuda dos seus zips. Por fim, se você tiver 5 zips laranjas nas suas ferramentas alquímicas, agora ele é um item lendário e você ganha 2 novas poções. Se você tirar o número par, a poção tem uma cor laranja escura. Quem ingerir essa poção durante 1 hora tem o seguinte efeito: a próxima vez que ele cair a 0, por motivos de dano, né, por algum dano, ele for a 0 pontos de vida, ao invés de 0, ele vai para 1 ponto de vida e cura 5d8 mais 5 de pontos de vida. Se você tirar o número ímpar, a poção tem uma cor laranja clara e quando ingerida durante 1 minuto, você ganha a seguinte habilidade. O usuário vai adquirindo uma forma mais bestial, mais poderosa, os músculos ficam mais fortes, ele fica mais pronto para o combate. Você aumenta um atributo físico e diminui um outro atributo. O que acontece? Se você escolher força, você vai ganhar 4 de força e perder 2 em inteligência. Se você escolher destreza, você ganha 4 em destreza e perde 2 em sabedoria. E se você escolher constituição, você ganha 4 em constituição e perde 2 em carisma. Além disso, você também ganha vantagens nos testes de resistência durante a duração do efeito da poção. Então, se você escolher força, vai ganhar vantagem no teste de resistência de força. Se você escolher destreza, vantagem no teste de destreza e por aí vai. Esse efeito dura por 1 minuto. Então, estes foram os suprimentos alquímicos, um item que a gente pegou comum do livro do mestre, do livro do jogador, né? E evoluímos até lendário. Agora a gente vai pegar Botas da Velocidade, que é um item raro, e vamos fazer então os tiers comum e incomum, e também o tier muito raro e lendário. Então essas Botas da Velocidade, lá no livro do mestre, são verdes e tudo mais. Aqui elas são marrons,
parecem desbotadas, parecem velhas, mas elas têm uma pequena inscrição rúnica nela, que está meio apagada. E esse é o item comum, como ele se apresenta comum, as botas meio marrons, meio desgastadas e uma runa incompleta. Então, para o item evoluir, nesse caso, né, no caso das botas da velocidade, você pode fazer duas maneiras. Uma é se o jogador for um cara que se movimenta muito bem, se posiciona muito bem, passou em testes incríveis de velocidade, de agilidade, você pode fazer o item evoluir nesse momento. Às vezes ele fez um teste que você nunca imaginou que ele ia passar, conseguiu fazer um teste de acrobacia com velocidade, que você deu um CD dificílimo para ele, de um lugar que você não esperava que eles fossem passar por ali, mas o jogador passa, então a bota dele acaba evoluindo, pode ser por aí. Outra maneira é ele ir atrás de magos que consigam completar a runa para ele, desvendar o segredo dessa runa, saber se é uma palavra antiga, se é um feitiço antigo que foi colocado nas botas e dessa maneira ir evoluindo essa runa a cada vez que ele encontra um mago diferente para poder aumentar os poderes da bota da velocidade. Então no tier comum, a bota da velocidade vai ter a seguinte habilidade: você bater no pé uma vez no chão, com uma ação bônus, você é capaz de mover o dobro do seu deslocamento naquele turno com o seu movimento. Então se você move aí 9 metros, durante um turno, usando a sua ação bônus, você vai conseguir se mover 18 metros. Uma vez que você utilizou essa habilidade, você vai poder utilizar novamente só quando chegar um novo dia. No tier incomum, as botas da velocidade já ganham um pouco mais daquela inscrição rúnica, novas palavras, novos escritos aparecem na bota e você é capaz agora de, com uma ação bônus, utilizar a ação correr uma quantidade de vezes igual ao bônus de proficiência, ao seu bônus de proficiência por descanso longo. E ela tem uma coisa especial nela aqui. Se você já é capaz de fazer isso, ou seja, você é um ladino, ou você é um monge, gastou um key point e conseguiu se mover utilizando a ação bônus, aqui, quando você taca essa bota, você pode ativar a habilidade para que durante aquele turno, os monstros que te atacarem com ataque de oportunidade enquanto você se move, ataquem com desvantagem. No raro, a bota da velocidade já fica com um aspecto mais bonito, ela já fica mais não tão desgastada, aquele couro dela marrom já está mais bonito, e as inscrições estão cada vez mais bem escritas. Ela funciona praticamente igual à bota do livro, que é com uma ação bônus você bater seus calcanhares, e a partir desse momento o seu deslocamento é dobrado e enquanto você se move, todos os ataques de oportunidade contra você têm desvantagem. E que ela tem uma habilidade extra: se você usar a habilidade do tier incomum com o tier raro em conjunto, você não sofre ataque de oportunidade enquanto você mexe naquele turno. Então isso significa que você continua com as habilidades anteriores dos itens, a não ser que na descrição da categoria fale diferente. Então, igual lá nos suprimentos alquímicos, você continuava tendo todas as poções de todas as categorias. Você não perdia a poção do comum só porque seu item agora é incomum, certo? No tier muito raro, as botas ainda ficam mais perfeitas, encaixam melhor no seu pé, aumentando ainda mais seu deslocamento, aumentando seu deslocamento em 3 metros. Além disso, você pode usar uma ação bônus e bater seus calcanhares 2 vezes para ganhar os efeitos da magia velocidade por um turno. E que eu acho que no tradução oficial do livro de jogador tá celeridade. Mas é velocidade que chama, é assim que a gente vai chamar. E você pode fazer esse efeito durante 10 turnos. E tem uma característica especial aqui, que a característica de dobrar a velocidade do tier raro não acumula com um tier muito raro. Então quando você ativa a habilidade do tier raro lá, que dobra seu movimento, quando você ganha a velocidade, a magia de velocidade não vai dobrar de novo. Então se você anda 9 metros, quando ativou o raro, passou para 18 metros. Quando você ativar a velocidade, você não vai andar 36 metros. Você vai continuar andando 18 metros. Então quando você chega no tier raro, a sua bota ganha runas mágicas por toda a bota. E além disso, você ganha mais 3 metros de movimento. Então agora você, somados com os 3 do tier muito raro, você tem mais 6 metros de movimento. Além disso, quando você, com uma ação bônus, faz um círculo com a ponta do pé no chão, você pode estender os benefícios da magia velocidade para todas as criaturas que estejam até 3 metros de você. Você escolhe quais as criaturas que fazem isso. Da mesma forma, você está gastando os 10 turnos que você tem lá do muito raro, certo? A diferença é só que agora você está compartilhando essa velocidade com as outras criaturas. Então, após 10 turnos, essa magia velocidade vai parar de funcionar da mesma forma que aconteceria lá no muito raro. Então essas foram as botas da velocidade 2.0 que evoluíram aí com os tiers muito raro, e também você pode usar ela agora
como uma bota comum ou até uma bota incomum aí para presentear seus jogadores. Agora a gente vai pegar um item que é lendário e vamos fazer toda a evolução dele, desde o comum até chegar na característica lendária dele que ele tem no livro do jogador, no livro do mestre, que é o Anel de Devolver Magia, Anel de Rebater Magia, Ring of Turning Spell em inglês. Então, como os itens de evolução têm que ter uma história, uma maneira de como ele vai evoluir, então ele tem que ter a história. E a história vem através de uma maga chamada Meora Cad, que estava tentando fazer um item, um anel, para presentear o seu filho, porque ela era uma maga que tinha um conhecimento muito grande, tinha muitos inimigos. E aí, com medo dos inimigos atacarem o filho dela, ela começa a moldar um item que seria capaz de devolver qualquer magia para os seus usuários, né, para os seus inimigos. Então ela começa a desenvolver esse anel e vai tentando melhorar ele a cada tempo, para poder presenciar o seu filho, não ter esse problema dos outros magos inimigos atacarem ela. Certa vez os magos conseguem adentrar a torre dela e fazem um ataque contra ela. E depois de uma batalha ferrenha, ela destrói alguns magos ficam vivos e temendo uma vingança pelo filho, os magos, numa atitude terrível, atacam o filho dela. Porém, eles não sabiam que ao morrer, ela conseguiu desvendar o último segredo que faltava para fazer esse anel funcionar. Era o amor dela sendo transmitido através de uma runa de sangue para o anel. Fazendo esse amor dela perpetuar por gerações e esse desejo de salvar o filho dela, o anel ganha sua habilidade final e quando os magos atacam o filho dela, todas as magias que eles jogaram no filho voltam para os magos matando ele. Então essa é a história, meio Harry Potter, né? Mas eu acho que ficou legal. É uma maneira de você poder criar como evoluir o item. São 3 maneiras que você pode pensar em como evoluir o item. Uma, determinar a quantidade de vezes que o jogador conseguir rebater certa magia, né? As magias. Quando ele conseguir isso, o anel evolui, certo? Então, por exemplo, ele rebateu a magia level 1 3 vezes. Aí o anel agora passa de comum para incomum. A segunda maneira é encontrar magos, criadores de item, para que eles possam fazer aquela pedra que tem no anel, que o anel é um anel adornado, um anel dourado, tá aparecendo a fotinha dele aí no canto, é um anel dourado com umas gemas preciosas roxas e uma gema prateada, bem reflexiva no centro dele, né? Então, a maneira seria outros magos conseguirem jogar magias nessa pedra reflexiva aí, para que ela se transforme cada vez mais em um espelho e consiga cada vez melhor rebater as magias. Então, seria uma maneira de você também evoluir o item. Por fim, a terceira forma seria ele descobrir a história da Meora Cad, e descobrir que runa que ela colocou lá no anel e tentar descobrir essa runa pouco a pouco. Então, a cada momento que ele descobre um pedaço da runa mágica de sangue, ele vai transmitindo essa runa para a pessoa que porta o anel de devolver magia. E aí, à medida que ela vai descobrindo a runa, o anel vai evoluindo com o passar do tempo. Então, o anel, quando você encontra comum, ele é totalmente fosco, a pedra nem parece que é uma pedra preciosa, mas ele tem a habilidade de, uma vez por dia, você poder conjurar resistência em si mesmo, e apenas em si mesmo. Já no nível incomum, ele perde aquelas rachaduras que ele tem, a pedra continua fosca, as pedras roxas continuam apagadas, então ele não tem nada demais, mas ele ganha uma nova habilidade. Você tem vantagem para resistir a qualquer teste de magia de level 1 ou inferior que tenha você como alvo. E caso você tire 20, você consegue rebater essa magia de volta para o cara que soltou a magia em você. Além disso, ela continua com a característica do Tier 1 comum, né? Você continua tendo resistência para jogar em você. No Tier raro, o anel perde aquela aparência de velho, já começa a ganhar um tímido brilho dourado ali no aro dele. E agora você consegue ter vantagem nos testes de resistência para todas as magias level 3 ou inferior. E além disso, caso você tire 20, você consegue rebater uma magia do level 3 ou inferior para o inimigo. E agora a habilidade do Tier comum passa a ser utilizável bônus de proficiência vezes por dia. Além disso, a habilidade do Tier incomum foi substituída pela habilidade do Tier raro. No Tier muito raro, aquelas pedras roxas voltam a ter um brilho, o anel fica completamente dourado, a pedra ainda continua um pouco fosca, um pouco apagada, mas o item está perto de se transformar no grande anel que foi um dia. E agora você consegue ter vantagem nos testes de resistência em todas as magias que sejam do level 5 ou inferior. E além disso, se você tirar 20, obviamente, você consegue rebater essa magia de volta para o inimigo que conjurou a magia sobre você. Isso aqui tem só você como alvo, funciona da mesma maneira. Além disso, a característica do Tier comum, que era conjurar a resistência sobre você, agora ela é substituída por mais um em todos os testes de resistência. E a habilidade do Tier raro, né, de rebater magia inferior a level 3, foi substituída pela habilidade
do tier muito raro. Agora, no tier lendário, ele ganha a característica que ele sempre teve. Aquela pedra no centro é agora praticamente um espelho. Ela é prateada, o anel tem uma beleza formidável e chama a atenção de qualquer um. Então agora a habilidade do tier muito raro é substituída pela habilidade lendária, que é você tem vantagem em qualquer teste de resistência para resistir a magias que tenham como alvo você. Além disso, qualquer magia do 7º nível ou inferior que for lançado sobre você, caso você tire 20, você pode devolver essa magia de volta para a pessoa que conjurou a magia em você. Além disso, ela mantém a característica de ter mais um nos testes de resistência que você conseguiu lá no tier muito raro. Então esse foi o item que a gente pegou lá lendário e fez todos os tiers. Eu acho que ficou bem legal a evolução desse item, se for ver assim, ficou bem redondinho, o jeito que ele vai evoluindo, né? Você vai ganhando aos poucos, você vai ficando resistente à magia aos poucos. Eu acho que é uma habilidade, é um item muito poderoso, então você tem que tomar um pouco de cuidado para usar na sua aventura. Então esses foram os 3 itens que a gente pegou que já existiam no livro do jogador ou no livro do mestre, do Dungeons & Dragons 5ª edição, e agora a gente vai fazer um item completamente novo, que é o item a espada faminta por batalhas. Essa espada é uma espada grande, de 2 mãos, de 2d6 de dano, muito poderosa, que a aparência dela, a aparência de uma espada velha, enferrujada, apesar de parecer muito bem feita, com adornos simples, mas muito bem feitos. Mesmo com todas essas características velhas, ela tem um corte extremamente afiado, você percebe que o corte nunca se perdeu. E as lendas dizem que essa espada passou por vários e vários donos, por várias e várias batalhas incontáveis. E mesmo não parecendo tão poderosa, na mão do guerreiro certo, essa espada é terrível. Então as maneiras que você pode ter de evoluir a espada faminta por batalhas uma delas é utilizar os elementos narrativos, né? Quando o jogador estiver portando a espada e conseguir vencer batalhas em que ele ficou entre a vida e a morte, por exemplo, ele ficou com 1 ponto de vida, ele era o último da party vivo e ele levanta e dá um ataque, por exemplo, aconteceu com o Vexen lá na Batalha dos 3 Bastardos. Aquele seria um momento que, se ele estivesse portando essa espada, ele poderia evoluir. Se você quiser saber quem é o Vexen nesse momento, é só você clicar nesse card aqui, ó. Momentos de batalhas importantes, momentos da narrativa, que ele enfrentar o arqui-inimigo dele, pode ser um momento que você pode evoluir a espada dele. Além disso, outra maneira que você pode fazer é aquela simplesmente matemática, né? Que foi uma maneira que a gente citou no vídeo lá da evolução de itens, que é enquanto ele estiver no level 1 até o level 4, a espada dele está entre os tiers comuns e incomuns. Se ele atingir o level 5 até o level 10, você pode escolher o momento certo aí, a espada dele vira rara. Entre o level 11 e o level 16, a espada dele pode se transformar em muito rara. Do level 17 para cima, a espada dele se transforma em lendária. Então essas são as 2 formas que você pode fazer a evolução desse item aí. Agora vamos falar dos tiers da espada, o que ela tem em cada level dela de evolução. No tier comum, ela tem a habilidade de descarregar um dano a mais no inimigo. Aqui a gente criou uma mecânica de dano diferente, né? Que já existe em alguns jogos, inclusive no Dota, né? Que é o tal do dano puro. Lá no Dota, acho que é o dano caótico, não lembro agora. Você dá um dano puro, que você ignora as resistências. Não importa a resistência do cara, qual que ele tenha, esse dano vai dar o mesmo tanto de dano. Então, por exemplo, o cara tem resistência a tudo. Você bate com essa espada, ela vai dar um dano que não vai fazer diferença a resistência dele, certo? Então, esse dano a gente chamou de dano puro. Caso você não queira usar essa regra, é simplesmente você falar que quando ele dá esse dano, ela ignora a resistência cortante. Só isso. Então, uma vez por dia, quando você acertar seu ataque, você pode adicionar um D4 de dano puro. Então, como eu disse, esse dano não sofre interferência de resistências. Mas o dano da espada, os 2D6 é cortante. Esse dano extra só que é do tipo puro, né, que eu te falei. Se a espada passa a ser comum, ela perde os traços de ferrugem e agora é uma arma mais 1, ou seja, mais 1 no ataque e mais 1 no dano. Além disso, a habilidade dano puro do tier comum melhora. E agora ela ganha uma evolução, passando para ser, quando você acerta o ataque, você pode adicionar um D6 de dano puro. E essa habilidade pode ser usada bônus de proficiência vezes por dia. Então ela ganha um buff no dano puro dela, né? Que ela tinha do comum para o incomum. Agora, no tier raro, ela perde completamente a ferrugem e você consegue perceber que o metal dela é um vermelho escuro. Além disso, a arma passa a ser uma arma mais 2, ou seja, mais 2 no ataque e mais 2 no dano. Continua com a habilidade de dano puro do incomum e ganha uma nova habilidade, que é a habilidade sempre pronto. A espada sempre te avisa do perigo. Quando você está portando a espada, você tem vantagens na sua iniciativa. Além disso, você não pode ser surpreendido, exceto quando incapacitado por um sono não mágico. Ou seja, quando você estiver dormindo naturalmente, a arma vai te acordar caso o inimigo esteja até 9 metros de você. Além disso, no tier raro, você ganha um bônus extra no dano de todos os seus ataques.
que é mais 2d4 de dano puro. Porém, metade desse dano você sofre ele. Então, se você jogou lá 2d4 e deu 4 de dano, você vai sofrer de dano puro, você vai sofrer 2 de dano puro. Ou seja, é impossível tirar com resistência, caso você tenha alguma. No tier muito raro, a espada revela o seu metal vermelho escuro e maravilhoso. Além disso, os adornos começam a pegar forma e brilho. A arma passa a ser mais 3, ou seja, mais 3 no ataque e mais 3 no dano. Você continua com as habilidades sempre pronto do muito raro e dano puro do incomum. Você ganha a habilidade do tier muito raro, vitalidade de batalha, que você pode gastar os seus dados de vida para adicionar no seu dano quando você acertar um ataque. Ou seja, bônus de proficiência vezes por descanso longo. Você pode pegar seu dado de vida, gastar um dado de vida seu que você usaria num descanso curto, por exemplo, e utilizar para aumentar seu dano naquele turno. Então, por exemplo, você é um bárbaro que tem o dado de vida D12, você acertou o ataque do inimigo, você pode tirar um dos seus dados de vida que você usaria no descanso curto, gastar um desses dados e dar um D12 a mais de dano puro no inimigo. E aquele dano puro de 2d4 do raro, aqui no muito raro, passa a ser 2d6. Mas lembrando que metade desse dano que você der, você toma ele também. Então, caso você dê 2d6, você dê 12 de dano máximo, você vai sofrer 6 de dano puro, tá bom? Em todos os ataques. Então, ela é uma arma perigosa. Dá muito dano, mas perigosa. Então, agora no tier lendário, a espada atinge a sua forma primordial e revela um pequeno cristal avermelhado que ela tem em sua guarda. Aquele dano puro que ela dava de 2d6 no muito raro, agora passa a ser 2d8. E você toma metade do dano que você der. Então, com 2d8, se você der 16 de dano, que é o dano máximo, você vai tomar 8 de dano. Lembrando que, se você der crítico, você dobra esses dados do dano puro. Então, se você dá 2d8 agora, você vai dar 4d8 a mais de dano, além do dano da arma. Só que você sofre a metade do dano dobrado. Então, com 4d8, se você der 32 de dano, que é o dano máximo de dano puro, você vai sofrer 16 de dano, tá bom? E além de todas as habilidades dos tiers anteriores, o sempre pronto, vitalidade em batalha, dano puro incomum, você ainda ganha a habilidade até as últimas consequências. O que significa? Quando chegar o começo do seu turno e você está com 0 pontos de vida, você se levanta e consegue continuar lutando. Você entra num estado de frenesi absurdo e se transforma numa máquina de combate. A partir de agora, a margem de crítico seu é de 16 a 20. Então, 16 a 20 você dá dano crítico. E a habilidade que você dava 2d8 no lendário, agora passa a ser de dano puro, agora passa a ser 2d12. Mas aí você ainda continua sofrendo metade daquele dano. Porém, nesse caso, você está com 0 pontos de vida. Então, o que acontece? Qual que é o dano que você sofre? Você sofre automaticamente uma falha no teste de morte. Sim. É até as últimas consequências mesmo. Caso você dê um crítico à sua arma, você também dobra a quantidade de teste de morte que você sofre. Então, se você dá um crítico com ela, você vai dar 4d12 a mais de dano, porém sofrerá 2 testes de morte. Está muito perto da morte. Além disso, seu movimento dobra e nada pode restringir seu movimento. Nenhuma habilidade consegue te parar, te paralisar. Te dá a característica restrained, né? Então, caso você continue lutando e você é atingido 3 vezes, você é considerado morto. Porém, você pode continuar lutando. A diferença é que agora, cada vez que você sofrer dano, você tem que fazer um teste de resistência de constituição CD15. A cada vez que você é acertado e passa no teste, a dificuldade do teste aumenta em 3. O efeito de frenesi só acaba quando o inimigo que você estava lutando é morto ou quando você falha no teste de resistência de CD15. Então, se você derrubou o inimigo sofrendo apenas um teste de morte, você vai cair ao chão, já tendo falhado um teste, e vai jogar os testes de resistência de morte normalmente. Caso você já tenha sofrido 3 vezes e já tenha sido considerado morto, porque você falhou 3 vezes, já tomou 3 vezes dano, então sofreu 3 vezes a falha no teste de morte, você automaticamente está morto e sua alma é aprisionada naquele cristal vermelho da espada. E a espada volta ao estado original que ela estava, voltando para a categoria tier comum. Então essa é a espada faminta por batalhas. Ela sempre vai te deixando mais forte, sempre te deixando mais destrutivo para o dano. Só que se algum dia você fica forte o suficiente para aguentar todo o poder da espada, ela pode acabar te consumindo, caso você encontre uma batalha que era mais difícil do que você esperava. A espada vai voltar ao estágio inicial e procurar um novo mestre, e esse vai tentar usar a espada novamente, e esse ciclo vai continuar
durante incontáveis batalhas, incontáveis danos. Então tá aí, galera, os 4 itens que você pode usar em qualquer momento da sua aventura, porque ela tem 20, cada item tem 5 estados diferentes, então são 20 estados diferentes que você pode usar aí. É um anel, uma bota, uma ferramenta que ninguém esperava, eu acho, uma ferramenta que fosse um item mágico, e uma espada, né, uma arma. Se você quer mais itens assim, comenta aí embaixo, fala qual item você mais gostou, fala qual item que você vai usar na sua aventura, fala se você achou forte, se você achou fraco, por favor, comenta aí pra gente saber mais, curte o vídeo e muito obrigado por ter assistido até aqui. Aproveita para ver um dos 2 vídeos que tá aparecendo aí na tela e o Fantástico vive aqui. Tchau!